Em uma casa aparentemente comum, um jovem é assombrado por risadas sinistras e olhos brilhantes que emergem das sombras à noite. Determinado a desvendar o mistério, ele mergulha no passado sombrio da casa, revelando eventos trágicos e inexplicáveis. Enquanto a linha entre realidade e sobrenatural se desfaz, ele descobre que certos segredos permanecem além da compreensão humana, desafiando a lógica e a razão. Nessa busca por respostas, ele aprende a aceitar a incerteza e abraçar o desconhecido, enquanto as memórias assombrosas continuam a atormentá-lo. Nessa busca por respostas, ele aprende a aceitar a incerteza e abraçar o desconhecido, enquanto as memórias assombrosas continuam a atormentá-lo. Antes de mergulharmos nessa história arrepiante, não esqueça de deixar o seu like para nos mostrar seu apoio. Agora aperte o play e prepare-se para uma jornada cheia de suspense e mistério. Você não vai querer perder um segundo. Era uma noite sombria. As sombras dançavam nas paredes enquanto o vento assobiava lá fora. Eu, um jovem de 13 anos, vivia com a minha família em uma casa de 2 andares, envolto em uma atmosfera carregada de mistério. Minha mãe cuidava sozinha de 4 filhos, e nossa casa sempre parecia guardar segredos sombrios em seus cantos. Meu primeiro quarto ficava no primeiro andar, uma divisão diminuta com um piso de madeira que abrigava uma cama e poucos móveis. A escuridão se apossava dele com uma intensidade quase palpável, intensificando a sensação de enigma que pairava no ar. Havia 2 aberturas de ventilação no chão, como se o próprio ambiente estivesse respirando, e outras 2 no teto, sugerindo que alguma presença oculta observava tudo. Certa noite, enquanto eu me concentrava em fazer minha lição de casa na cama, um som surgiu do além. Era uma risada infantil, pura e inocente, mas deslocada naquele ambiente de penumbra. Pulei da cama e saí do quarto, percorrendo a sala de estar e a cozinha à procura do autor da risada. Entretanto, meus irmãos estavam todos no andar de cima, e aquela risada não parecia ter origem humana. Tentei me convencer de que havia imaginado aquilo, mas a risada ecoou novamente, desta vez mais prolongada e nitidamente vinda de dentro do meu próprio quarto. Pensei que talvez fosse um dos meus irmãos tentando me assustar, então me dirigi ao canto do quarto, onde ficava um dos dutos de ventilação. Coloquei meu ouvido próximo à saída de ar e a risada cessou, deixando um silêncio desconcertante. Por um breve momento, tudo ficou quieto, exceto pelo som do meu próprio coração batendo forte. Afastei o ouvido e aproximei os olhos da saída de ventilação, olhando para o escuro que se estendia lá dentro. Foi quando vi algo que gelou meu sangue. 2 olhos, brilhantes e penetrantes, me encarando diretamente. Gritei. Meu corpo tomado por um medo visceral, e chamei por minha mãe. Ela entrou correndo no quarto, mas os olhos haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado lá. Eu estava trêmulo, as palavras saindo em uma torrente de terror, enquanto eu tentava explicar o inexplicável. No entanto, meu quarto estava calmo, as sombras pareciam inocentes novamente, e o mistério havia se esvaído, deixando apenas um arrepio residual. Minha mãe me assegurou que era provavelmente minha imaginação brincando comigo, e eu fui obrigado a voltar a dormir naquele quarto. Foi cético, mas a conveniência da normalidade me tranquilizou. Os dias se passaram e a rotina retomou seu curso, mas a inquietude permaneceu em mim. A casa parecia diferente, e a escuridão à noite parecia carregar segredos que eu não podia compreender. A cada noite, quando as sombras engolfavam meu quarto, eu tentava não pensar nos olhos que havia visto, nas risadas que havia ouvido. No entanto, minha mente era assombrada pela incerteza e o medo começou a tomar conta. Uma semana depois daquele incidente, minha mãe insistiu que eu voltasse a dormir em meu quarto. Era uma noite escura como o breu, e a ansiedade pulsava dentro de mim enquanto eu me deitava na cama. As sombras pareciam mais densas, os cantos do quarto mais opressores. Tentei focar na tarefa em mãos, minha lição de casa. Entretanto, tranquilidade não durou muito. Uma risada irrompeu pelo quarto, a mesma risada infantil que me havia perturbado antes. Petrificado, meu coração acelerando em um ritmo frenético. O ar ficou mais pesado e eu podia sentir olhos invisíveis sobre mim, me observando, me estudando.
Sussurros sibilantes começaram a se misturar ao som da risada, como vozes distorcidas de outro mundo. Lutei contra o medo, minha mente rejeitando o que meus sentidos tentavam me contar. Mas então, os olhos brilhantes apareceram novamente, emergindo das sombras, fixando-me em mim. Eu estava imobilizado, uma presa na teia de uma força desconhecida, enquanto os sussurros se intensificavam, formando palavras ininteligíveis que pareciam zombar da minha agonia. "Quem é você?" murmurei, minha voz um fio frágil no meio da escuridão. Não houve resposta, apenas aqueles olhos que me penetravam me sondavam. O terror dentro de mim crescia como uma tempestade que ameaçava engolir tudo que eu conhecia. Decidi que não podia mais suportar aquilo. Corri para a porta do quarto, abrindo-a com violência e tropeçando para fora. Minha mãe estava no corredor, acordada pelo meu alvoroço. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas as palavras eram insuficientes para transmitir o horror que eu havia vivenciado. Minha mãe me abraçou tentando me acalmar e me levou para dormir em seu quarto. Naquela noite não vi mais risadas, não vi mais olhos brilhantes. Entretanto, o mistério permanecia um enigma sombrio que eu não poderia resolver. Anos se passaram desde aqueles eventos aterrorizantes. Mudamos de casa e minha família e eu buscando escapar das memórias que nos assombravam. No entanto, eu ainda penso naquele quarto escuro, nas risadas infantis e nos olhos que me observavam do vazio. Embora eu tenha tentado deixar aquilo para trás, a sensação de que há coisas desconhecidas que habitam as sombras persistem em minha mente. Nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquelas noites assustadoras. Pesquisei histórias de casas mal-assombradas, fenômenos sobrenaturais e até mesmo teorias científicas sobre alucinações, mas nada parecia se encaixar perfeitamente no que experimentei. O mistério permaneceu como uma sombra éterea que pairava sobre minha memória. À medida que cresci, prometi a mim mesmo que enfrentaria meus medos e buscaria respostas. Anos depois, quando já tinha idade suficiente para compreender melhor as nuances do mundo paranormal, comecei a investigar o passado daquela casa. Descobri que ela tinha uma história sombria, associada a eventos trágicos e inexplicáveis que remontavam a décadas atrás. Relatos de risadas inquietantes e olhos brilhantes haviam sido registrados por outros moradores ao longo dos anos, alimentando a lenda de que a casa estava assombrada. Conversei com vizinhos e investigadores paranormais que haviam explorado o local. Cada história que ouvi só aumentou minha fascinação pelo inexplicável. No entanto, enquanto buscava respostas, também descobri que a verdadeira natureza do que havia experimentado talvez nunca pudesse ser compreendido inteiramente. Algumas forças permanecem além da compreensão humana, desafiando a lógica e a razão. Hoje ainda lembro daquelas noites com um misto de assombro e fascínio. As risadas e os olhos brilhantes continuam a me assombrar, em momentos de quietude, quando a escuridão se aproxima. Às vezes me pergunto se as sombras podem reter segredos que nunca entenderemos completamente. Talvez alguns mistérios sejam melhores mantidos nas profundezas do desconhecido, onde a realidade se mistura com o inexplicável. Em minha busca por respostas, aprendi a abraçar a incerteza. À medida que avançamos em nossa jornada pelo mundo, encontramos enigmas que nos desafiam a expandir nossos horizontes e aceitar que nem tudo pode ser explicado. E enquanto sigo em frente, carrego comigo a lembrança daquelas noites sombrias, sempre me perguntando o que realmente espreitava no quarto escuro, oculto nas sombras da minha memória. Se ficou tão intrigado quanto eu com essa história de arrepiar, não perca mais nenhum dos nossos conteúdos assustadores. Clique no botão seguir e ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos cheios de mistério e suspense. Ei, não vai embora ainda! Na descrição abaixo você encontrará um link que pode mudar a sua vida. Clique nele para descobrir algo que certamente irá surpreender você. Sua curiosidade pode abrir portas para um novo mundo de possibilidades. Não perca essa chance.